O historiador indiano Panikkar nos diz que a viagem pioneira dos portugueses à Índia inaugurou o que ele chama de a época de Vasco da Gama da história asiática, que vai de 1498 a 1945. Na história desses 500 anos, nada é mais extraordinário do que o modo como os portugueses conseguiram obter e manter, praticamente durante todo o século XVI, uma posição dominante no comércio marítimo do Índico e uma parte importante do comércio marítimo a oriente dos Estreitos de Malaca. Os primeiros europeus a pisarem em solo japonês foram os portugueses, em 1543, quando um grupo de mercadores portugueses aportou na ilha de Tanegashima. Nesse contato, os japoneses conheceram pela primeira vez as armas de fogo europeias. Os encontros com os portugueses no século XVI tiveram uma importância significativa na unificação do Japão e na construção da identidade japonesa. Este aspecto destaca-se nos livros escolares estudados no Japão. Os portugueses chegaram ao Japão num momento histórico crítico. O Império só existia como instituição religiosa, já há muito que tinha perdido o poder real. Senhores feudais locais e generais, os daimyo, lutavam entre si em frentes alternantes. Os três grandes senhores da guerra, os criadores do Japão dos shogun, conseguiram por esta altura unir o império num estado unitário e estável. Estes três senhores eram Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Segundo fontes japonesas, 2 portugueses chegaram às costas da ilha de Tanegashima, no sul do Japão, em 1543. 3 anos depois, Jorge Álvares escreveu um primeiro relatório sobre o Japão, que contém a descrição de plantas, animais e vulcões, assim como descrições dos japoneses e dos seus costumes. A chegada de São Francisco Xavier ao Japão como primeiro missionário é um marco histórico nos encontros entre europeus e japoneses. Sobre os japoneses, ele disse: valorizam mais o que é nobre do que a fortuna, não gostam de ser objeto de chacota, são sinceros, são as melhores pessoas que eu já encontrei. Ele tornou-se um emissário do vice-rei da Índia, e nessa qualidade contatou o senhor feudal Oshi Yashita, levando-lhe presentes de Portugal, relógios, instrumentos musicais, vinho, entre outras coisas, e um pedido para pregar a doutrina cristã. Apesar da oposição dos monges budistas, foi-lhe concedida a permissão, e o próprio senhor feudal se converteu ao cristianismo. O intercâmbio entre portugueses e japoneses não se limitou a atividades comerciais e estendeu-se a diferentes áreas. A missão de Alessandro Valenani, sucessor de Francisco Xavier, ao governante japonês Hideyoshi em 1590, deu ímpeto à presença dos portugueses no país, e de acordo com o relato da época, em pouco tempo tornou-se moda ser portuguesa em tudo. Alguns daimyo traziam crucifixos e cruzes ao pescoço, sem ter ideia do simbolismo do seu verdadeiro uso. As vestes dos portugueses impressionaram particularmente os japoneses, e vários artistas retratavam os portugueses vestidos com trajes da época. Independente da razão para o sucesso inicial dos portugueses no Japão, a moda dos portugueses não durou muito, e nem tudo correu sempre bem. O ambiente amigável não reinou por muito tempo. Muitos japoneses não aceitavam o cristianismo e os senhores feudais vizinhos de Omura começaram a levantar problemas. Omura Sumitada permitiu então aos portugueses o uso do porto de Nagasaki, ao qual os portugueses chamaram o melhor porto do mundo. Uma igreja foi construída numa colina e a partir de 1571 os barcos portugueses começaram a dirigir-se a Nagasaki. O certo é que em 1580, Omura Sumitada assinou um contrato concedendo Nagasaki à Sociedade de Jesus. Nagasaki foi território da igreja durante 7 anos e tornou-se a cidade dos cristãos.
e o refúgio para japoneses convertidos ao cristianismo. Em 1587, Nagasaki foi anexada por Toyotomi Hideyoshi, mas continuou como centro da igreja no Japão até 1614. A situação mudou a partir desta data, com o desenrolar dos acontecimentos, mas ainda hoje Nagasaki é associada à Igreja Católica. Na segunda metade do século XVI, o daimyo Oda Nobunaga iniciou o processo de unificação do Japão, que foi depois continuado por Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Este trabalho de unificação do país foi ajudado pelas armas produzidas a partir daquelas que os portugueses levaram para o Japão e está intimamente relacionado com as atitudes do poder em relação à presença dos cristãos. Em 1592, os espanhóis tinham começado a dirigir-se ao Japão, vindos das Filipinas junto com frades franciscanos, que rivalizavam com os jesuítas. Em 1609 chegaram os holandeses e em 1613 os ingleses. A chegada destes europeus e as suas rivalidades fomentaram a má vontade em relação à presença dos portugueses no país e a evangelização que eles promoviam. Não havia dúvidas que o comércio que os portugueses proporcionavam interessava ao Japão, mas, como não era possível separar o comércio das atividades religiosas e o número de convertidos aumentava cada vez mais, a decisão de expulsar os portugueses foi retomada. Em outubro de 1596, um galeão espanhol a caminho das Filipinas foi destruído e a sua carga confiscada por Hideyoshi. No verão do mesmo ano, Hideyoshi mandou prender frades franciscanos. É difícil saber o que de fato aconteceu, mas há relatos de 26 portugueses e espanhóis mandados matar por Hideyoshi. Em 1603, Tokugawa Ieyasu tornou-se shogun e prosseguiu o trabalho de consolidação da unificação do país, empenhando-se na tarefa de criar um governo central. Inicialmente, a sua atitude em relação aos cristãos era amigável, atendendo aos interesses envolvidos, mas a sua atitude mudou radicalmente e começou a tomar medidas contra eles. Em 1606, começou a decretar éditos anticristãos e em 1612 começou uma brutal perseguição. Um édito do governo Tokugawa declarava que portugueses e espanhóis não iam ao Japão com intenções de fazer comércio, mas sim com o propósito de evangelizarem os japoneses e de se apoderarem do Japão. Por essa razão, a sua presença no país era considerada indesejável. Os éditos de 1633 e os que lhe seguiram ditavam a sentença de morte aos japoneses que, tendo estado noutro país, regressassem ao Japão. Ofereciam também recompensas a quem denunciasse padres católicos e exigiam que os descendentes de portugueses e espanhóis saíssem do país. Se a brutalidade da perseguição de que os cristãos foram alvos surpreende, muito mais surpreendente é a coragem de milhares de cristãos japoneses que não renunciaram à sua fé, suportando a tortura. Também é de se referir à coragem e à devoção de muitos missionários que, correndo riscos de vida, continuaram a infiltrar-se clandestinamente no Japão, com o propósito de evangelização. A obra O Silêncio, embora seja uma obra de ficção, dá uma ideia tanto das perseguições como da resistência às mesmas. A Igreja Católica reconhece oficialmente 3.000 mártires, dos quais apenas 70 são europeus. Muitos cristãos esconderam-se numa pequena ilha em Kyushu, que hoje é lugar de peregrinação para muitos católicos japoneses, que deste modo prestam homenagem aos cristãos torturados durante este período. Por esse vídeo é isso. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse. Fiquem todos com Deus e até a próxima.